Revelado, a emocionante história de uma garota de 18 anos e o CEO frio que se surpreendeu com o poder da solidariedade. Ana sempre acordava com o som do riso da sua família cortando a calmaria da manhã. Em uma casa simples, cheia de fotos e memórias, a união era a base de tudo. Desde pequena, seus pais lhe ensinaram que, mesmo em tempos difíceis, a solidariedade e o amor compartilhado eram o que realmente importava. Mas todo esse equilíbrio encontrou um abalo forte quando um incêndio devastou a vizinhança, deixando amigos e conhecidos sem nada. O desespero tomou conta, e Ana, com seu coração pulsando forte, decidiu que precisava agir. "Vamos fazer algo, precisamos ajudar", disse a todos, seus olhos brilhando em meio à dor. Ela começou a planejar um evento solidário, shows, comidas, doações, tudo com o objetivo de arrecadar fundos. Passou noites em claro, fazendo listas e organizando a comunidade. Mas quando Lucas, o CEO de uma grande startup, se aproximou oferecendo ajuda, Ana sentiu um frio na barriga. Para ela, ele era tudo o que de ruim existia naquele mundo, o símbolo do egoísmo que sufocava sua comunidade. "Não preciso da sua ajuda", cortou ela abruptamente. Enquanto organizava cada detalhe, a presença de Lucas parecia flutuar por perto como uma sombra. Ele insistia, mas Ana não queria ouvir. Na sua cabeça, ela se perguntava como alguém que vive em um mundo tão distante poderia entender as lutas diárias de quem vive na favela, de quem precisa brigar para sobreviver. Mas a necessidade de ajuda começou a sufocá-la, e ela percebeu que, de uma forma ou de outra, precisaria aceitar que teria que trabalhar com ele. Conforme avançavam nos preparativos, Ana começava a relatar sua vida, os desafios da família, o amor que a envolvia, a força da comunidade unida em meio ao caos. As barreiras que Lucas erguia começaram a ruir. Ele ouvia atento, seus olhos refletindo um misto de ansiedade e curiosidade. Mas tudo ficou ainda mais denso quando um escândalo envolvendo a empresa dele explodiu na imprensa. A queda da reputação de Lucas virou um pesadelo, ele ruiu. Um mundo que parecia tão sólido agora ameaçava desmoronar. No auge da crise, quando Lucas estava prestes a se afundar em suas frustrações, a imagem de Ana, com seu sorriso forte e esperançoso, surgiu em sua mente como um farol. Era dela que ele se lembrava. O que era ser humano? O que realmente importava? Eram somente números? Em meio ao turbilhão, ele encontrou força nas palavras dela e na sua luta. E foi nesse contexto que ele teve que enfrentar o inevitável, a possibilidade de perder tudo. Essa percepção gerou um choque emocional maior do que qualquer crise que ele já enfrentará. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana estava em um dilema profundo. A amizade que surgira entre eles a estava desafiando a esquecer preconceitos e abrir o coração. A solidariedade que tanto queria transmitir a seus vizinhos agora também estava ali, na relação entre ela e Lucas. Mas, a pergunta surgia, até onde ela estaria disposta a ir para ajudar alguém que, antes, considerava o inimigo? E justo quando ela decidiu tomar uma atitude, um novo desafio apareceu, indicando que a luta por justiça e amor estava apenas começando. Sorriso da vida, o sol da manhã surgia timidamente, suas luzes dançando sobre o chão de terra batida da comunidade. Ana respirou fundo ao sair de casa, o coração ainda acelerado. Na noite anterior, ela tinha encontrado coragem para soltar algumas palavras duras a Lucas, um passo que a fez sentir a mistura de liberdade e medo. Como poderia confiar em alguém que vive em um mundo tão distante do seu? A incerteza ainda a perturbava, mas ela sabia que era hora de seguir em frente. Os preparativos para o evento solidário estavam a todo vapor, e o dia prometia ser intenso. O grupo comunitário já havia se reunido na pequena praça, animados e prontos para plantar as sementes da esperança. Ana olhou ao seu redor e viu rostos que refletiam determinação.
Era nesse calor humano que ela se sentia mais forte. A primeira reunião começou. Mesmo nervosa, Ana começou a falar. Sua voz, embora inicialmente hesitante, ganhou volume conforme ela descrevia a importância de ajudar aqueles que tinham perdido tudo. Nós vamos fazer a diferença! Gritava, e a multidão respondia com aplausos. Essa energia começou a aquecer seu coração. Mas, em um canto, na linha de visão dela, Lucas a observava. Ele estava ali, como um espectador, mas também como um aliado. Ana respirou fundo e decidiu que tinha que tocar naquele ponto delicado. Eu sei que você está passando por um momento difícil, Lucas. A sua empresa e o que você fez, não é fácil. Mas talvez isso tenha aberto uma nova porta para nós dois. Juntos, precisamos fazer algo além dos nossos mundos. Lucas a encarou. As palavras dela balançavam sua estrutura interna, e ele percebeu que aquela era uma oportunidade. Ele também tinha muito a aprender e uma nova chance para reescrever sua história. Ana, estou aqui para ajudar. Independentemente do que aconteceu. Vamos unir forças e mostrar que a solidariedade realmente transforma. Ana hesitou, mas viu algo novo nos olhos de Lucas. Um brilho que não estava ali antes. Era um sinal de mudança. Ela decidiu fazer um esforço, talvez houvesse ali uma conexão verdadeira, uma chance de fazer algo incrível. Enquanto planejavam, a evidência da união entre eles começou a fervilhar. Um sorriso sincero começou a nascer entre os dois, mesmo diante da adversidade. As conversas mais profundas revelaram sonhos e anseios. À medida que seguiam, Ana percebeu que as diferenças eram menores do que ela pensava. Mas havia algo no ar. Uma inquietação. O evento se aproximava e com ele, desafios inesperados começaram a surgir. Boatos na vizinhança, pessoas tentando sabotar a iniciativa. Ana sabia que nunca seria fácil. E quando a tensão começou a dar o ar da graça, surgiram mensagens anônimas repletas de ameaças. Naquelas palavras, a essência de algo sombrio ecoava. Quem você acha que é para tentar mudar o que está perdido? Dizia uma das mensagens. Ana leu. O coração apertou. O peso da responsabilidade crescia, e um sentimento de pânico começou a criá-la dentro. Ela olhou para Lucas, que a segurou pelo braço, infundindo coragem naquele momento frágil. O que podemos fazer, Ana? Perguntou ele, os olhos cheios de determinação. Somente então ela entendeu que o desafio era maior do que haviam imaginado. A luta por justiça e solidariedade estava apenas começando. E eles precisariam enfrentar não apenas os obstáculos externos, mas também os fantasmas internos que cada um carregava. Podemos realmente mudar o mundo, mesmo quando ele parece tão sombrio. Uma nova mensagem chegou em seu celular. O coração acelerou. A hora da verdade está chegando. Preparem-se. O que isso significava para eles? Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler a nova mensagem. A hora da verdade está chegando. Preparem-se. O que isso significava? Olhou de relance para Lucas, que tinha uma expressão firme, mas seus olhos traíam uma sombra de insegurança. Eles estavam em águas desconhecidas, e os desafios não pareciam ter fim. A reunião prosseguia, e a energia era palpável, mas o clima de tensão não parecia dissipar. Ana tinha fé na comunidade, mas as ameaças pesavam em sua mente. As pessoas estavam ali, todas reunidas, acreditando em algo maior, mas quem ou o que estava tentando desestabilizá-los? E por que, quando o grupo começou a discutir os próximos passos, Ana levantou a voz com firmeza. Nós não podemos permitir que o medo nos impeça de agir. A nossa luta é muito maior que nós. As palavras dela ecoaram e, por um instante, um murmurinho de aprovação tomou conta da praça. O brilho nos olhos das pessoas reacendeu a chama da determinação. Lucas tentou lembrar de seus dias como CEO, de estratégias que poderiam ser usadas. Ele sabia que, com um clique de sua mente, poderia gerar uma ideia poderosa. Mas agora, diante daquela comunidade que precisava tanto, ele se deu conta de que a verdadeira estratégia era a união. Ana, precisamos de um plano. Vamos nos reunir com todos e descobrir como podemos avançar sem deixar que esse medo nos paralise. Eles começaram a discutir como usar as redes sociais a seu favor.
Com a opinião pública do lado deles, era mais fácil avançar. O certo era que as mensagens anônimas não poderiam silenciá-los. Ana olhou para Lucas e percebeu que, se os medos seriam enfrentados juntos, havia uma chance de cada vez mais se aproximarem. Mas enquanto falavam e planejavam, como um eco distante, ela sentia que um grande mistério se desenrolava ao seu redor. Não conseguiam identificar a fonte das mensagens ameaçadoras. Quem poderia estar por trás disso? Essas questões a privaram de sono naquela noite, deixando uma onda de ansiedade em seu peito. Na manhã seguinte, antes de retornar à praça, uma nova mensagem a aguardava. Você deseja mudar o mundo, Ana? Então prepare-se para ver o que realmente significa. Sua fé será testada. A verdade será revelada em público. O coração dela quase parou. Naquela hora, tudo parecia ter perdido o uso da razão, as palavras começavam a girar na sua mente. O evento solidário agora estava cercado de ameaças e promessas de algo ainda mais sombrio. O que mais poderia acontecer? Ana e Lucas tinham certeza que uma tempestade se aproximava. Ao chegarem na praça, a multidão estava animada, mas uma sensação inquietante pairava no ar. Mais do que um evento solidário, aquilo se tornava um palco de resistência contra um inimigo invisível que estava prestes a se manifestar. Quando Ana se preparava para discursar novamente, o celular vibrou, e mais uma mensagem apareceu. Se você não desistir, algo muito pior virá. A guerra começou e você está no meio dela. Todos da multidão estavam atentos, e Ana, com o coração na boca, olhou para Lucas. Era tempo de revelar não apenas seus sonhos, mas a coragem que cada um precisava ter. Como se entrelaçassem as mãos em um pacto silencioso, eles sabiam que a batalha não era apenas por justiça, mas por esperança. O que realmente estava por trás das ameaças. E, juntos, estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir? A multidão na praça parecia vibrar com expectativa. Ana deu um passo à frente, respirando fundo, tentando aquietar o turbilhão de emoções que rodopiava dentro dela. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Estamos aqui hoje porque acreditamos em um futuro melhor. E nada, nem mesmo essas ameaças, irá nos impedir de lutar por nossos sonhos. Os aplausos se intensificaram, mas sua mente continuava cautelosa, processando cada palavra da última mensagem que receberá. A guerra começou, e a sensação de que estavam em um campo de batalha se tornava mais real a cada instante. Lucas, que a observava com um orgulho crescente, decidiu se juntar a ela. Com um gesto calmo, levantou a mão, pedindo silêncio novamente. Vamos fazer algo diferente. Hoje, não vamos falar só sobre os nossos planos. Vamos ouvir uns aos outros. Vamos ouvir o que nos une, o que nos faz querer mudar essa realidade. Ele começou a convidar pessoas da audiência a se manifestarem. Um senhor de cabelos brancos levantou a mão. Eu sinto que não estamos sozinhos. Essa praça é nossa, e juntos somos mais fortes. Ouvindo isso, Ana viu outras mãos se levantando, outras vozes se fazendo ouvir. Um jovem falou sobre sua luta contra a exclusão. Uma mulher compartilhou a dor da perda de seu pequeno comércio, destruído pelas injustiças. Ao longo da fala de cada um, Ana e Lucas perceberam uma transformação mágica acontecendo. O medo estava começando a dar lugar à esperança. As mensagens, embora ameaçadoras, estavam despertando algo profundo nas pessoas. Uma voz coletiva. Uma força que não poderia ser ignorada. E então, quando o último orador terminou e os aplausos ecoaram pela praça, uma nova mensagem apareceu na tela do celular de Ana. Desta vez, em letras garrafais, vocês acham que a unidade é suas armas? Então estejam prontos para o que vem a seguir. Ana congelou. O que isso queria dizer? Uma onda de inquietação tomou conta dela, e o murmúrio da multidão pareceu sumir, deixando apenas o som do seu coração disparado. O céu nublado no horizonte parecia se aproximar, criando uma atmosfera eletricamente tensa. Lucas percebeu seu estado e se aproximou. Ana, o que foi? Ele tinha preocupações nos olhos, mas também coragem. Mais uma mensagem, ela respondeu, mostrando a tela dele. Diz que estarmos unidos não é o suficiente. Algo está prestes a acontecer,
e não sei como lidar com isso. As palavras dela se arrastavam como uma sombra, deixando todos ao redor inquietos. A comunidade que antes mostrava união agora parecia hesitante, como se estivesse percebendo a gravidade da situação. O que seriam as consequências dessa luta? Enquanto os dois absorviam a mensagem e o peso que ela trazia, um som estrondoso ecoou ao longe. Era como um trovão, mas havia uma vibração diferente, um aperto no peito que fazia acreditar que, por trás daquela nuvem escura, algo muito mais sombrio se aproximava. Ana olhou para Lucas, e os dois, junto com a multidão, sentiram que a batalha estava apenas começando. O momento de calmaria tinha ido embora, e agora era tempo de retomar a luta, de se preparar para enfrentar aquilo que se escondia nas sombras. E a realidade se instalou. A revelação da verdade poderia mudar tudo. Mas, o que de fato estava prestes a acontecer? E eles estavam prontos para as consequências? O chão tremeu levemente sob os pés da multidão, mas o verdadeiro tremor estava nas almas ali presentes. As vozes que antes ecoavam com esperança agora eram envoltas por uma nuvem de medo e incerteza. Ana sentiu o peso das expectativas e do temor se acumularem. Essa mistura quase a sufocava. O que fazemos agora? Lucas perguntou, a tensão em sua voz era palpável. Ana podia ver seu coração pulsando atrás daquela expressão decidida. Precisamos manter a calma, ela disse, tentando projetar segurança. Seja o que for que esteja vindo, não podemos nos deixar desmoronar. Precisamos agir juntos. A multidão começou a murmurar, as mensagens que antes uniam agora provocavam inquietude. Pessoas olhavam para os lados, buscando respostas, segurança em rostos conhecidos. Ana notou uma jovem, com lágrimas nos olhos, segurando a mão de seu irmão menor. E se eles não aceitarem nossa unidade? E se vierem para nos destruir? A menina sussurrou, sua voz tremia, quebrando o foco de muitos pontos sem saber exatamente como. Ana se sentiu compelida a agir. Aproximou-se do centro da praça, onde ainda reinava um clima de comunhão. Temos que lembrar por que estamos aqui. Por que lutamos? Essa é a nossa cidade, nossa casa. Nós somos a força desta comunidade. Os olhares começaram a se voltar para ela, esperança atravessando os rostos preocupados. Lucas se juntou a ela, seus olhos firmes. E juntos, podemos nos proteger. Vamos mostrar a eles que desistir não é uma opção. A energia se acumulou novamente. Um homem alto começou a gritar, palavras de incentivo que se espalhavam como um incêndio. Outros foram seguindo, um a um, até que a praça se encheu de vozes novamente, agora fortes e unidas. Ana sentiu seu coração pulsar no mesmo ritmo dos gritos. Essa era a energia que eles precisavam. Era a união que poderia conduzi-los para fora daquela tempestade. Mais, como um feitiço quebrado por uma realidade implacável, o som estrondoso ecoou novamente, mais perto desta vez, e a multidão hesitou. Estava crescendo uma nuvem escura de incertezas, como se as nuvens que se acumulavam no céu estivessem se materializando em algo físico e ameaçador. Precisamos saber o que está acontecendo, murmura Lucas, o rosto mais sombrio a cada ressoar do barulho. Não podemos ficar aqui sem um plano. Ana olhou ao redor, a ansiedade crescendo em seu peito. As palavras perigosas da mensagem ressoavam em sua mente. Seria esse o momento em que a luta seria colocada à prova? Mas então, algo aconteceu. Uma luz, um movimento no horizonte. Silhuetas surgindo entre as sombras, pessoas se aproximando. São vocês que pretendem lutar? Uma voz dissidente chamou do meio da multidão. As silhuetas tornaram-se mais nítidas, e antes que Ana pudesse processar, o clima amigável foi substituído pelo som de passos pesados e ameaçadores. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O enfrentamento estava próximo, e agora cada coração estava suspenso na dúvida de como tudo terminaria. O que eles querem? Uma mulher sussurrou. Ana não tinha respostas. Mas a certeza de que essa batalha não seria fácil se firmava em sua mente. A tensão era quase palpável, como um fio prestes a se romper. E quando tudo parecia que ia se resolver, uma nova mensagem surgiu na tela do celular de Ana, vibrando com uma força que parecia querer cortar o ar pesado em volta. Preparem-se.
Eles não estão sozinhos. A adrenalina correu em suas veias. O que isso significava? E a resposta parecia se aproximar, escondida nas sombras, pronta para ser revelada na próxima corrida do destino. Ana sentiu seu coração disparar. As silhuetas agora se alinhavam, formando uma linha ameaçadora, como se estivessem prestes a avançar. O ecoar dos passos pesados se tornava cada vez mais forte, trazendo uma sensação de iminente confronto. A multidão, que antes cantava em uníssono, agora se tornava um mar de rostos paralisados pelo medo. Preparem-se, eles não estão sozinhos. A mensagem na tela do celular de Ana pulsava em sua mente, como um alerta incessante. Uma onda de pânico se espalhou pela praça, visível nas expressões amedrontadas e nos murmúrios interrompidos. Seria possível que a unidade que haviam construído estivesse prestes a desmoronar? Lucas deu um passo à frente, tentando captar a atenção da multidão novamente. Olhem para mim! Ele levantou as mãos, e, depois de alguns momentos, alguns dos olhares se voltaram para ele. Não podemos nos deixar levar pelo medo. A unidade aqui é a nossa maior força. Mas a cada segundo que passava, a linha de inimigos se aproximava. Os corações batiam descompassados, e Ana podia sentir o desafio pairando no ar. O que aqueles novos arrivals queriam? E quem eram essas silhuetas que avançavam em direção à praça? Precisamos saber quem são, Ana disse a Lucas, sua voz quase um sussurro, enquanto seus olhos se fixavam na beira da multidão. É arriscado, mas pode ser a única opção. Respondeu ele. Sem pensar duas vezes, Lucas começou a caminhar em direção ao grupo que se aproximava, uma coragem que desafiava o medo. Ana hesitou. A sombra do desconhecido era pesada, mas a ideia de deixá-lo ir sozinho parecia insuportável. Espere! Ela gritou, correndo atrás dele. O sentimento de que não havia como voltar agora soube na palma de sua mão. Se fosse lutar, se fosse enfrentar o futuro incerto, que fosse juntos. Quando chegaram perto o suficiente para ver o que estava diante deles, o que Ana viu fez seu coração congelar. Os novos aliados não eram simples moradores, mas jovens que traziam a frieza de uma aparição. Eles carregavam bandeiras de resistência, mas suas expressões eram indescritíveis, uma mistura de incerteza e determinação. Vocês são os que vão lutar? Perguntou uma voz autoritária. Era uma mulher, com os olhos afiados como garras. Se sim, preparem-se para escolher de que lado estão. Aqui não há lugar para ambivalência. Lucas respirou fundo, seu corpo tenso como uma corda esticada. Estamos aqui para defender nossa casa, ele respondeu, a voz firme, mas Ana podia perceber o tremor que ele tentava esconder. Ana sentiu as mãos suarem. Parte dela queria recuar, mas outra parte a impulsionava. Ela pôs a mão no braço de Lucas, e olhando na direção da mulher, decidiu se manifestar. Queremos saber quais são suas intenções. Não queremos nos juntar a vocês sem entender do que se trata essa luta. O silêncio caiu. A mulher observou Ana, como se estivesse analisando cada palavra. A luta é maior do que vocês imaginam. Vocês sabem que estão em perigo. E, se não se unirem a nós, essa cidade que vocês defendem estará em ruínas. Ana sentiu o peso de sua responsabilidade. Sabia que a decisão que tomariam agora poderia mudar tudo. E assim, enquanto a multidão aguardava a resposta, um novo som ecoou, um rosnado distante, quebrando o silêncio tenso. O que é isso? Alguém gritou, e os olhares se voltaram para o horizonte mais uma vez, palpando a crescente ameaça. Ana sabia que a hora da decisão chegará. Como poderiam escolher? A incerteza martelava em sua mente, mas no fundo, havia uma certeza ressoante. Se não enfrentassem, perderiam tudo. Enquanto Ana olhava para Lucas, um pensamento invadiu sua mente. Esta era a hora que definiria quem eles realmente eram. Mas o que aconteceria se a escolha errada fosse feita? A batalha estava prestes a começar, e as sombras do desconhecido se aproximavam, cada vez mais rápidas. As palavras da mulher reverberavam na mente de Ana, uma verdade brutal se apresentando diante dela. O rosnado se intensificava, como se a própria cidade estivesse gritando por ajuda.
O pânico das pessoas ao redor tornava-se quase palpável, mas Lucas permaneceu ali, firme. Ele parecia mais uma muralha do que um ser humano, mas Ana conhecia a fragilidade que escondia por trás daquela fachada. Precisamos ser rápidos, disse a mulher, quebrando o silêncio que começava a ficar insuportável. Se escolhemos resistir, teremos aliados. Caso contrário, bem, a cidade não nos oferecerá misericórdia. Ana olhou para Lucas novamente. Ele respirava pesado, e seu olhar parecia perdido entre a multidão e o teto sombrio das nuvens que começavam a se formar acima deles. E se não quisermos lutar? Perguntou Ana, a voz trêmula. E se as batalhas que enfrentamos forem as mais perigosas de todas? A mulher a encarou com uma expressão que parecia mesclar raiva e compreensão. Às vezes a luta não é pelo que queremos, mas pelo que precisamos proteger. Cada um de vocês é parte da cidade. Se ficarem parados, qualquer ameaça pode se tornar um pesadelo. Ana sentiu a urgência da situação. Sabia que a decisão pesava sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, seu coração pulsava com um desejo de defesa, de segurança. O rosnado, agora mais próximo, ecoava a ansiedade crescente. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma figura colossal se destacou no horizonte, uma criatura grotesca com olhos brilhantes como brasas e garras afiadas, se movendo em direção à praça. A multidão gritou em uníssono, as vozes eram um misto de desespero e determinação. Ana olhou para Lucas, e seus olhares se encontraram em um breve momento de entendimento silencioso. Estamos juntos nessa, ele afirmou, segurando a mão de Ana, como se um laço invisível os unisse. Aquela pequena conexão trouxe um vislumbre de coragem. Vamos descobrir do que somos capazes. Eles se viraram para a mulher, que observava aquela cena com um semblante sério. Então, vamos fazer essa escolha valer a pena, ela disse, a voz carregando um peso de determinação. Unam-se a nós. Preparem-se para o que vem pela frente. Ana podia sentir a energia da multidão se transformando. O medo que antes paralisava agora se moldava em um novo espírito. As bandeiras agitavam-se, os gritos de resistência ecoavam. A cidade estava com eles. Mas enquanto o grupo se organizava, Ana não pôde deixar de pensar, se as intenções da mulher fossem enganadoras? E se eles estivessem caindo em uma armadilha? A adrenalina pulsava em suas veias, e a dúvida implacável não dava trégua. Então, antes que pudesse completar suas perguntas internas, a figura colossal avançou, suas garras cortando o ar, mostrando a verdadeira essência do que estavam prestes a enfrentar. As pessoas gritavam, mas Ana sentiu uma nova centelha de esperança que surgia dentro dela. Juntos! Gritou ela. Estamos juntos nessa! E, com uma força renovada, os jovens se prepararam para enfrentar o que viesse, sabendo que a decisão estava tomada. Mas, na profundidade de seu coração, uma pergunta permanecia inquietante. O que aconteceria se eles lutassem e descobrissem que o verdadeiro inimigo estava muito mais próximo do que imaginavam? Ana não tinha tempo para pensar nas dúvidas que a consumiam. O monstro se aproximava, seus olhos fumegantes pareciam penetrar cada alma que estava ali. Ela sentiu suas mãos esfriando, mas a garra de Lucas era firme, um ponto de apoio em meio ao caos. Vamos, não podemos parar agora, ele disse, sua voz firme, como um comando que cortava o ruído ensurdecedor. A mulher ao lado deles começou a organizar a multidão. Estava claro que ela sabia o que fazer. Formem grupos. Protejam uns aos outros. Ela gritou, e a voz dela parecia ecoar, criando um sentido de propósito coletivo. Ana olhou em volta e viu jovens, velhos, todos residentes dessa cidade que parecia ter escolhido um lado. Era uma luta pela sobrevivência, e nesse momento, todos estavam juntos. O medo parecia diminuir, dando espaço a uma adrenalina que ela nunca soubera que possuía. E foi então que percebeu, a luta não era apenas contra a criatura, mas por cada vida naquele lugar. Vamos usar o que temos, Lucas disse enquanto pegava uma caixa de papelão que estava perto de uma barraca caída. Se a cidade nos ajuda, devemos retribuir. Precisamos fazer algo. Ana viu a determinação nos olhos dele. No fundo, ela também queria lutar. Vários jovens se juntaram a Lucas.
Ana percebeu que não era uma batalha só deles, mas de todos. Um sentimento de união cresceu, e ela começou a buscar coisas ao redor que pudessem ajudar. Algumas pessoas puxaram pedaços de madeira e criaram barricadas improvisadas. Outras pegaram pedras e paus, preparando-se. A mulher observava, seu olhar estava fixo na criatura que se aproximava. Lembrem-se, ela disse em um tom sério, não estamos lutando apenas por nós. Cada um de vocês tem familiares, amigos. Pensem neles. O rosnado da criatura estava agora tão perto que era quase ensurdecedor. Ana pôde ver detalhes grotescos, sua pele escamosa refletia uma luz estranha. O coração dela acelerava enquanto o instinto de luta certamente começava a superar o medo. Preparação. Atrai a atenção dela. Gritou a mulher, e os jovens começaram a agir em uníssono, movendo-se como um só. Ana correu com o grupo, tentando pegar uns troncos, fazendo barulho para desviar a atenção do monstro. O caos e a animação da luta pareciam uma dança frenética. Quando a criatura saltou em direção a eles, Ana sentiu que o tempo desacelerava. Os gritos, a poeira levantada, a adrenalina. Ela viu Lucas na linha de frente, um herói inesperado, suas ações a inspiravam. Eles começaram a se mover, correndo, gritando, tentando manter a criatura longe de onde as pessoas mais vulneráveis estavam. O grupo estava unido e a energia vibrante entre eles pulsava como uma corrente elétrica. O giro da luta envolvia todos, e Ana finalmente compreendeu que o verdadeiro poder estava na unidade. Mas, enquanto a batalha se desenrolava, o olhar da mulher se fixou em um ponto diferente. Ana, sem saber, seguiu seu olhar. E ali, escondido entre as sombras, havia algo perturbador, uma figura humana. Não pode ser, sussurrou Ana, surpresa. Que a mulher sabia que eles não sabiam? O que aquele olhar esconjurava? Enquanto a luta continuava e a tensão no ar aumentava, Ana sentiu um frio na espinha. Era só o começo, e a pergunta lhe martelava a mente: quem realmente era o inimigo nessa cidade? Ana tinha os olhos fixos na figura humana que se escondia nas sombras. O coração dela pulsava com uma mistura de medo e curiosidade. Quem era aquela pessoa? O instinto de proteção dela gritava, mas a insegurança a paralisava. A criatura à frente deles rugia, mas a nova descoberta parecia mais perigosa, mais emotiva. Fiquem alertas! Gritou a mulher novamente, seus olhos ainda focados na criatura. O grupo estava em movimento, mas Ana não conseguia desviar o olhar da sombra, que agora parecia mais presente, mais inquietante. Você viu aquilo? Lucas, percebendo a distração de Ana, seguiu sua linha de visão. A tensão aumentava no ar e em seu olhar. O que é aquilo? Não sei. Mas, tem algo de errado, Ana respondeu, sua voz quase um sussurro. Ela não conseguia entender por que a presença daquela pessoa a fazia tremer tanto. A criatura se aproximou ainda mais, e o grupo teve que recuar, mas a figura ainda estava lá, imóvel e observando. Com um movimento rápido, a mulher da multidão se virou e gritou, vamos! Precisamos distraí-la novamente. Agora! Ana voltou a focar na luta, o instinto de sobrevivência tomando conta de si. O que quer que estivesse nas sombras teria que esperar. Junto com Lucas e os outros, ela começou a gritar e a agitar os troncos, criando um barulho que ecoava desesperadamente pelas ruas. A criatura, atraída pelo som, virou-se, e Ana sentiu um alívio temporário. Mas mesmo enquanto o grupo lutava, sua mente girava em torno da figura oculta. Era como se um fio invisível a conectasse àquela pessoa, trazendo à tona memórias esquecidas, emoções conturbadas. Enquanto o monstro se aproximava, ela viu a mulher instruindo a formação dos grupos. Precisamos trabalhar juntos. Um só corpo, uma só mente. A palavra juntos ressoava nas veias de Ana. Ela se lembrou das tardes ensolaradas em família, antes da cidade estar tão dividida. Essa luta não era apenas contra uma criatura externa, mas um teste da união que deveriam ter como sociedade. Mas a figura estava lá, persistente, atraindo a atenção dela novamente. Quando a luta parecia ganhar força e esperança, a sombra parecia um eco do que poderia ser uma traição. Por que não me ajuda? Uma voz impertinente ecoou de dentro dela,
e a raiva subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. E foi então que viu, por um instante, uma expressão conhecida na sombra. Algo que fez seu coração parar. Era alguém que ela pensou ter perdido para sempre. O mundo ao seu redor começou a girar, e tudo que ela havia lutado para manter em mente desapareceu momentaneamente. Não pode ser! Lucas notou a mudança no rosto de Ana. Ana! Concentre-se! Ele puxou-a de volta à realidade, à luta novamente. Mas ela estava dividida. Deveria continuar lutando ou correr para a sombra que desconhecia o quão importante era para ela. A luta da multidão contra o monstro parecia distante agora. O que poderia se esconder nas profundezas daquela figura? O rugido da criatura cortou o ar, e Ana finalmente decidiu. Com um último olhar para a sombra, ela gritou: vão! Protejam-se! A adrenalina disparou. A luta não terminaria ali, mas a descoberta do que estava submerso poderia mudar tudo e todos ao seu redor. Enquanto a batalha se desenrolava, a pergunta ainda raspava sua mente. Quem era realmente o inimigo? E o que faria quando finalmente confrontasse aquela sombra que tanto a intrigava? A tensão no ar era palpável, e a verdade ecoava, esperando para ser revelada. O dia havia chegado. O sol brilhava intensamente, aquecendo os ânimos na praça repleta de pessoas. Ana e Lucas estavam ali, em meio a um mar de rostos determinados, prontos para o evento solidário que poderia sagrar uma nova era de esperança para a comunidade. As ameaças que surgiram anteriormente pairavam como sombras, mas a unidade criada nas últimas semanas acendeu uma luz em seus corações. Ana respirou fundo, lembrando-se de tudo pelo que havia passado. O incêndio que devastou a vizinhança, a luta que teve de travar para reunir a comunidade em torno de um propósito maior. Olhando para Lucas, ela viu um homem que, ao longo do processo, se tornará não apenas um aliado, mas um companheiro em suas batalhas internas e externas. No microfone, ela começou a falar, as palavras fluindo de sua boca como um rio de emoção. Nós estamos aqui hoje porque acreditamos na força da solidariedade. Não podemos deixar que os medos nos paralisem mais. Juntos, somos mais fortes. Os aplausos ecoavam, e a adrenalina corria nas veias dos presentes. Havia um propósito coletivo no ar, um sentido de pertencimento. Lucas, ao lado dela, acenava assentindo, seu olhar transmitindo segurança. Conforme o evento avançava, Ana sentiu que as vozes da comunidade, que antes tremiam de medo, agora vibravam com assertividade. As doações começaram a chegar, rostos que antes eram desconhecidos agora se tornavam parte desse esforço. Cada pessoa, cada contribuição, era uma vitória. Mais, à medida que a vibração da energia coletiva aumentava, uma nova mensagem alarmante cortou o clima de festa: preparem-se. A tempestade se aproxima. Ana olhou para Lucas, e a preocupação que antes era um sussurro agora ecoava claramente. O que isso significava? Precisamos nos preparar para o que vem a seguir, ele disse, puxando-a para um canto da praça. Podemos transformar essa energia emocional em ação, se somente nos mantivermos unidos. Ana assentiu, decidida a não deixar que as ameaças a minassem. Vamos usar isso a nosso favor. Mobilize as pessoas. Se a tempestade se aproxima, que venham. Estaremos prontos. Com as horas se passando, a atmosfera em torno deles começou a mudar. As nuvens carregadas surgiram no céu, mas não deixariam que isso os desencorajasse. O evento solidário se transformou em uma celebração da resiliência. Ana e Lucas conseguiram reunir não apenas doações, mas também histórias de superação. O espaço estava agora repleto de colaboração e compaixão, cada momento, um avanço. Quando parte da multidão começou a conversar sobre a necessidade de enfrentar a fonte das ameaças, Ana tomou coragem. Este evento nos uniu. Agora precisamos nos perguntar: o que podemos fazer para garantir que nossas vozes continuem sendo ouvidas? De repente, a atmosfera mudou. Um grupo que Rayane não conhecia se aproximou, mas o semblante dela não era amistoso. Se vocês acham que estão seguros aqui, estão enganados. A luta de vocês não é com quem vocês pensam. O tom dela carregava a frieza de quem tinha informações que podiam desestabilizá-lo. Os ânimos se exaltaram,
e Ana pôde ver Lucas se colocar à frente, sua voz firme. Se não somos os verdadeiros vilões nessa história, que tipo de luta estamos enfrentando? Rayane riu, mas a risada não tinha alegria, apenas desdém. Espere e veja, a batalha não está se aproximando, ela já começou. Vocês só não perceberam. As palavras de Rayane ecoaram na cabeça de Ana enquanto o céu escurecia. Ela sabia que precisavam agir rapidamente. Iam se enfrentar no momento mais crucial. Um último ato de bravura poderia garantir a sobrevivência deles não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade inteira. Precisamos nos unir como nunca, Ana gritou, e sua voz ecoou na multidão calma. Não só contra quem está vindo, mas contra os medos que nos prendem. Devemos acreditar uns nos outros. A multidão respondeu com um grito ensurdecedor de apoio. Lucas olhou ao redor, e viu que cada face estava iluminada não só pelo medo, mas por uma determinação renovada. Em um piscar de olhos, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir, juntos. À medida que a tempestade se aproximava, não era apenas o clima que mudava. Uma nova energia tomou conta da praça. Uma certeza de que não estavam sozinhos. Ana sentiu as mãos de Lucas entrelaçando as suas. Eles estavam dispostos a lutar, não apenas por si próprios, mas por aqueles que não podiam lutar. E isso era o que realmente importava. Naquele momento de união, Ana soube que não importava quão perturbadora a verdadeira natureza daquela luta seria, a única coisa que importava era a força que tinham juntos. E assim, estavam prontos. Essa era a hora em que o amor, a esperança e a solidariedade dariam forma à resistência. A batalha seria feroz, mas a certeza de que estavam lutando juntos iluminava seus corações. De pé. Estamos juntos nessa! Gritou Ana, e a multidão a seguiu, cada voz elevando-se como um hino de esperança. A tempestade poderia trazer desafios, mas hoje, eles estavam prontos para enfrentar qualquer sombra que ameaçasse sua luz. E assim, com coragem, eles avançaram para o futuro incerto, mas firme na certeza de que estavam juntos nessa luta. Agora, que tal você se unir a nós? Se você gostou dessa história inspiradora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo. Cada ação sua ajuda a espalhar a mensagem poderosa que todos precisam ouvir.